depois da gente acompanhar esse jogo aí de Palmeiras e Botafogo. Que jogo, hein? O que aconteceu, infelizmente, é mais uma desclassificação. O Palmeiras agora só tem o brasileiro. O Palmeiras vinha bem na Copa do Brasil, vinha bem na Libertadores, fez a melhor campanha da Libertadores mais uma vez, mas acabou ficando pelo caminho. É o pior resultado do Abel na Libertadores desde que ele chegou ao Palmeiras. O Abel disputou, essa é a 5ª Libertadores, ganhou 2, chegou a 2 semifinal e dessa vez parou nas 8ª de final da Libertadores, num jogo contra o Botafogo, num confronto duro, direto, contra um dos favoritos também. O Botafogo a gente sabe que é líder do brasileiro, vem bem na Libertadores, acabou eliminando o Palmeiras, tem um elenco muito bom, um elenco muito forte, o Textor gastou muito com esse elenco e começa a dar resultado, né? Num confronto direto, 180 minutos, em que o Palmeiras teve as suas dificuldades, né? O Botafogo criou uma vantagem no jogo de ida. E eu, para falar a verdade para vocês, há algum tempo eu venho pensando sobre isso. Eu sempre achei que era mais importante decidir o jogo em casa. Pelo menos na minha época era assim. Faz o primeiro jogo fora, aí você vem, decide em casa, com a vantagem de jogar o último jogo em casa, e aí você pode fazer o resultado. Mas eu estava no estádio hoje, olhando como as coisas têm acontecido. Eu estava no estádio também quando o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Paranaense, também Libertadores. Eu estava também quando foi eliminado pelo Boca Juniors, tudo no Allianz Parque, porque o Palmeiras nas últimas Libertadores sempre faz a melhor campanha e sempre decide em casa. E o que eu tenho visto é que essa vantagem deixou de existir. Porque quando você joga o primeiro jogo fora, tem jogo, porque os dois times saem do zero. Então o time da casa quer jogar, o time visitante também vai para tentar um resultado, vai para buscar uma vantagem, ou vai para se defender um pouco mais, o jogo rola, os dois times acabam jogando. Normalmente no segundo jogo não tem mais jogo. E infelizmente o que a gente tem percebido, o que eu vi, principalmente nesses 3 jogos que eu citei para vocês, hoje, o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Atlético Paranaense e principalmente o jogo contra o Boca Juniors. Não tem jogo segundo jogo. E o Boca não tinha nem vantagem, né? O jogo lá foi 0-0, o Boca jogou melhor, o Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras, o Abel, tem essa estratégia de tentar trazer o segundo jogo para casa, para decidir em casa, e aí o segundo jogo contra o Boca não aconteceu, né? Não teve jogo. O segundo tempo eu lembro que talvez tenha acontecido uns 25 minutos de bola rolando, de 45. E o pior, né? O que eu percebo também, que a arbitragem é conivente demais. O time adversário sempre simula, sempre para, sempre não quer jogar, antijogo o tempo todo, e não acontece nada. Hoje, por exemplo, o juiz deu 3 minutos no primeiro tempo, o John começou a fazer cera desde a primeira bola que saiu na linha de fundo até a última bola que ele teve tempo para gastar ali, para repor uma bola, para bater um tiro de meta, qualquer jogada, qualquer lance ele caía. Os zagueiros também, os atacantes também, enfim. Mas não, o árbitro é conivente demais. 3 minutos do primeiro tempo, mas está reclamando por função da... Mas é. Porque o segundo jogo normalmente não tem jogo. Então, eu estou até revendo esse meu pensamento, que o que acontecia na época que eu jogava, que realmente se tinha uma vantagem de decidir em casa, hoje ela deixou de existir. Principalmente porque, pela estratégia, faz parte do jogo, né? Claro que se você tem uma vantagem, como o Botafogo construiu no primeiro jogo, quanto mais o tempo passar e quanto menos a bola rolar, menos risco você tem, você vai garantindo essa vantagem. E você vai enervando o adversário. E o juiz, que eu tenho percebido que sempre conivente. O jogo contra o Boca Juniors, não sei se vocês vão lembrar, foi um absurdo que o árbitro fez, fingindo que não estava vendo o que estava acontecendo. E o Boca acabou se classificando e depois perdeu para o Fluminense, né? Poderia ter acontecido uma outra história. É claro que o Abel errou também, deixou o Breno Lopes jogando e o Endrick no banco. Claro que o Abel tem errado muito também, e a gente vai discutir isso aqui, mas eu só estou mudando a minha ideia com relação a essa vantagem de fazer a melhor campanha, de decidir em casa, porque não acontece o segundo jogo.
Segundo jogo, se a gente fizer uma estatística, e eu estou falando isso sem estatística, mas de observação mesmo, sem anotar, sem fazer uma pesquisa. De observação, de estar no local e acompanhando a partida. Que realmente o segundo jogo, muitas vezes, não tem jogo mais. Não tem jogo, não tem disputa, não tem tempo, e o juiz acaba sendo conivente, a coisa acaba não... Essa vantagem que se tinha de jogar o segundo em casa, deixou de existir. Então, é a situação que eu vejo de mudança, né? Que nos jogos que acontece a decisão no segundo jogo, muitas vezes, presta atenção, estou falando para vocês, agora começa a prestar atenção, vai ter sequência da Libertadores, Palmeiras está fora, né? Mas a forma como isso tem acontecido, que é quase que regra hoje, de você gastar tempo, você praticar o antijogo e não acontecer nada. A arbitragem não acontece nada e não tem nem cobrança, né? Viu o árbitro que apitou o Palmeiras de Boca, não aconteceu nada, ninguém falou nada, eles estão apitando na semana seguinte de novo, e vida que segue. E esse árbitro também, eu fiquei sabendo que ele foi muito elogiado na transmissão. Elogiado por quê? Por ser conivente com tudo, com o antijogo. O árbitro tem que zelar pela partida, ele tem que controlar o jogo, não deixar com que os jogadores façam esse tipo de antijogo, ganhando tempo e manipulando o tempo todo lesões e não acontece nada, né? Mas para a gente começar esse bate-papo aqui, eu acho que, infelizmente, o Palmeiras está desclassificado. O torcedor até aplaudiu depois do jogo no Allianz Parque, mais uma vez, né? Reconhecendo o esforço dos atletas, como foi no jogo do Flamengo também, como foi no jogo do Botafogo. O Palmeiras, por um detalhezinho, assim, um detalhezinho de um dedinho mesmo, né? Que a bola bateu ali na mão do Gomes, o Palmeiras não consegue mais uma virada contra o Botafogo e poderia ter levado, né? Se a virada realmente acontecesse, o VAR confirmasse, né, esse gol do Palmeiras, vou arrumar aqui, o Palmeiras poderia levar a decisão para os pênaltis, né? Que seria mais uma virada histórica aí contra o Botafogo, que sentiu o golpe, né? Mas, infelizmente, realmente a bola tocou no braço do Gomes e o terceiro gol, 3-2, que a gente sentiu aquele gostinho, né? Dessa virada de novo, e aí a frustração, porque realmente o VAR pegou a bola batendo ali no braço do Gomes e o gol foi bem anulado. Mas, mais uma vez, mostrou a força do Palmeiras, né? Um time que não se entrega, um time que vai para cima, um time que busca. Olha o lance aí. E aí é incontestável, né? A gente sabe que hoje é regra. É regra que quando bate na mão do jogador que faz o gol, independente de intenção, independente do local do braço, bateu, parou. Bateu, parou. E o Gomes teve a infelicidade ali de que essa bola que foi chutada ali pelo Lázaro, né, muito próximo dele, no primeiro lance ele teve tempo até de botar os braços para trás, porque a bola veio duas vezes na direção dele, né? Na primeira ele consegue dominar ali com o abdômen, com a barriga, enfim. A bola sobra ali, ele ajeita para o Lázaro e de novo ela vem em cima dele. E aí, como a gente está vendo aí nesse ângulo parado, está muito próximo o lance, está muito próximo ali o Lázaro e o Gomes, não dá tempo dele recolher o braço, eu acho que a mão ali não faria diferença, a bola seria dominada por ele, porque bate também na barriga ali, bate na perna junto com o braço, e ele acaba finalizando para o gol, né? Para o gol e faz o terceiro gol. E aí a gente sente aquele gostinho de novo que nós já sentimos naquela virada lá no Newton Santos, mas dessa vez, infelizmente, o VAR entrou e achou esse toque na mão aí para marcar irregularidade. Irregularidade anulando o gol do Palmeiras. E o Palmeiras foi para cima de novo e ainda teve bola na trave, hein? A bola do menino que foi para o travessão, o John já batido. Aquela bola ali, muitas vezes o que falta para o atacante é saber que ele tem que acertar o gol, né? Acerta o gol, não precisa tirar tanto. Até porque, naquela pressão que estava naqueles momentos decisivos, o John tomou até a decisão de ir para o canto da barreira e abriu o canto. Então você não precisa ter esse capricho todo de tirar tanto a bola, é acertar o gol. Se ele acerta o gol, aí sim aconteceria a virada e o Palmeiras poderia mais uma vez decidir a sua sorte nas cobranças de pênalti. Que o retrospecto não é bom, mas a gente nunca sabe, né? A última vez que o Palmeiras ganhou com o Abel
nas cobranças de pênalti foi também na Libertadores contra o Atlético Mineiro, aquele jogo aí mesmo no Allianz Parque, o Palmeiras virou. Então, eu acho que seria mais um momento que o Palmeiras poderia essa virada aí e seguir na Libertadores, que seria histórico de novo, né? Mas não deu, o Palmeiras ficou pelo caminho, acho que algumas coisas contribuíram para que isso acontecesse, né? Principalmente o primeiro jogo, que o Botafogo vem com a vantagem, que o Palmeiras não chuta nenhuma bola no gol no segundo tempo. Então, uma postura que às vezes o Abel tem essa estratégia, né, de trazer o jogo para o segundo, mas hoje, com o elenco que o Palmeiras tem, com essa força que a gente percebe que esse time tem, não dá para a gente estar satisfeito com um time que vai e não chuta uma bola no gol, né? O Palmeiras tem essa capacidade hoje. É claro que durante os jogos a gente teve algumas decepções, né? Teve o problema do Felipe Anderson no jogo lá, que teve aquela bola, né, que bateu no olho dele, que atrapalhou, e ele acabou, mesmo hoje, voltando depois de um período aí, não fazendo uma grande partida, né? Para mim, hoje, a grande decepção do jogo, e a escalação a gente tem aí, né, Lucas? Vamos botar só a escalação que o Abel definiu os 11 aí para começar o jogo, e aí nós temos aí o Everton, né, que vem muito bem, não teve culpa nos gols e nem fez, não teve uma grande participação hoje, porque o Botafogo veio também para confirmar sua vantagem, não foi um time muito efetivo e ainda perdeu o Luiz Henrique, né, que é o principal jogador dessa equipe, com a saída do Júnior Santos. O Luiz Henrique é o principal jogador, sentiu a panturrilha, foi substituído no intervalo, mas o Matheus Martins entrou bem. Mas o Botafogo perdeu os dois principais jogadores, né? Perdeu o Júnior Santos, perdeu o Luiz Henrique no intervalo, e aí se o Palmeiras tivesse uma postura melhor, uma organização melhor defensivamente, não tomaria os dois gols. Não tomaria os dois gols. Isso aí, a gente vai discutir muito isso no decorrer dessa semana aí, até chegar o brasileiro, para a gente esquecer um pouco, porque no momento que o Palmeiras toma o primeiro gol, muito rápido no segundo tempo. No primeiro tempo, o Botafogo começa melhor, aí o Palmeiras equilibra, o Estevão entra no jogo, e aí o Palmeiras cria algumas oportunidades, né? Mas vamos lá para a escalação. Primeiro que está aí na tela, vocês estão vendo, é Marcos Rocha, que para mim foi uma surpresa ali pelo lado, mas jogou bem, não comprometeu, acabou saindo logo também no início do segundo tempo, Zé Rafael, Felipe Anderson, Gomes, Caio Paulista, que foi uma surpresa, mas mais surpresa ainda positiva foi a forma como ele jogou. Caio Paulista fez a melhor partida dele desde que ele chegou no Palmeiras. Fez uma grande partida hoje e estava precisando, né? Jogador que vinha alternando, que muitas vezes o Abel usava quando jogava com 3 zagueiros. Hoje, jogando com 2, ele fez a melhor partida desde que chegou no Palmeiras. Então, foi bem. Aí o Veiga, aí Richard Rios. O problema dessa escalação que eu vejo é como o Botafogo tem um meio-campo muito forte, muito bom, muito qualificado, que é esse Almada, que joga demais. O Savarino, que joga pelo lado, mas vem por dentro também. O Marlon e o Gregory, né? O Luiz Henrique às vezes vem por dentro também, mas é um jogador mais de lado de campo, mas também vem por dentro. Mas quando você tem 3, 4 jogadores, principalmente esse Almada, que joga demais, não dá para a gente entrar. Eu acho que lá o Abel cometeu um erro que custou caro, né? Ele entrou com o Aníbal, com o Maurício e com o Veiga. 2 jogadores que são meias, que não têm um poder de marcação para jogar contra o Botafogo, que para mim o Botafogo tem um ótimo ataque, mas estava desfalcado, principalmente sem o Júnior Santos, e o Tiquinho estava voltando também no banco. Então, o principal setor do Botafogo, com essas ausências, é o meio-campo, que tem jogadores de muita qualidade, né? E o Abel deu muito espaço no jogo do Maracanã, com o Veiga e com o Maurício. O Veiga foi muito mal lá, foi mal aqui de novo. O Maurício jogou bem lá, mas entrou no finalzinho aqui. Então, para mim, o Abel erra lá, colocando 2 meias só em um Aníbal, dá muito espaço para o meio de campo, e o Botafogo, no primeiro tempo, poderia ter conseguido, conquistado uma vantagem até maior, né? Então, nesse confronto, a gente tem que analisar os 2 jogos. Então, para mim, o Abel colocou 2 meias lá, se equivocou, errou na estratégia, percebeu isso, e no jogo daqui, ele coloca também 2 jogadores
mas nenhum deles tem a característica do Aníbal. Dos três, né? O Veiga mais à frente, o Veiga é o meia, que aliás está devendo já há algum tempo, né? A gente está sempre falando, mas o Veiga está mal, o Veiga vai melhorar, mas já tem algum tempo que a gente espera essa evolução do Veiga, assim, reencontro do Veiga com o melhor futebol, que não vem acontecendo. Faz um período já longo, né? Essa espera que o Veiga possa voltar a fazer grandes partidas que não tem acontecido. Jogou mal no Rio de Janeiro, até um pouco fora da sua função, mas jogou mal lá, jogou mal aqui. E o jogador que tem a característica e a responsabilidade do Veiga é nesses jogos grandes que tem que aparecer. Não dá para esperar que o Veiga jogue bem no Campeonato Paulista, que jogue bem no interior de São Paulo. Não, é contra Flamengo, contra Botafogo, contra os times que estão na ponta da tabela, é que esse jogador tem que aparecer. E o Veiga, nas oitavas de final da Libertadores, contra um dos favoritos, assim como o Palmeiras ou o Botafogo, o Veiga fez 2 jogos, jogou quase que 180 minutos e foi mal os 180 minutos. Então, assim, é momento de o Veiga também, ou dar um tempo para ele se recuperar fisicamente, ser afastado do time por um período, dar mais espaço para o Maurício, dar mais espaço para o Rômulo, porque o Veiga também vem há muito tempo num momento ruim e tá sempre tendo espaço no time. A gente sabe, reconhece, o Veiga é um jogador importante, teve aquela sequência de 24 pênaltis, jogador que conquistou tudo pelo Palmeiras, mas agradece, é importante, mas não dá para viver só do que ele fez. O Palmeiras continua sendo um time favorito nas competições que disputa, e o Veiga realmente há muito tempo tem deixado a desejar. E hoje o Abel tem opções. Teve até um período que ele não tinha. Tinha o Scarpa por ali, depois o Scarpa se machucou, só tinha o Veiga, não tinha ninguém. Mas hoje não. Hoje ele pode até colocar o Felipe Anderson por dentro, que aliás, depois da lesão não está jogando bem, não tá longe de ser aquele Felipe que a gente espera ainda, porque não fez ainda uma grande partida, mas quando chegou deu aquela esperança, né? Mas hoje, para mim, fez a pior partida dele com a camisa do Palmeiras. Não entendi. Só jogou aberto, não tem velocidade para jogar aberto, não abriu o corredor para o Caio Paulista, não conseguiu fazer uma jogada por dentro. Quando ia por dentro, teve um lance que recebeu a bola, acho que foi do Zé Rafael ali, armou um contra-ataque danado, totalmente fora de jogo, totalmente fora do jogo. Então, ali, desculpa, no meio de campo, quando você tem 2 jogadores, só um tempinho, 2 jogadores que têm a responsabilidade de armação, o Felipe Anderson e o Veiga, e os 2 jogadores estão fora do jogo, como é que vai fazer para ganhar um jogo que você tem que tirar a vantagem do adversário? Então o Abel foi bem quando tirou o Felipe Anderson, colocou o Lázaro, que vem ali alternando, né? Mas tá. O Abel confia no Lázaro também. Eu acho que ainda falta esse jogador com característica diferente, porque os dois, se a gente pensar, os dois são meias. E do lado direito tem o Estevão, que esse voa, né? Se vem de lesão, sai, fica 15 dias fora, volta, continua do mesmo jeito. Esse menino é um fenômeno. Joga demais. Então, esse menino que está jogando demais, mas do lado esquerdo continua o problema. Continua o problema. O Felipe não está bem. O Felipe Anderson hoje foi muito mal. Foi substituído no intervalo. E o Lázaro também não está sendo aquele jogador incisivo, jogador que faz a diferença. Então, esse foi o maior problema. Você tem um meio-campo de 2 jogadores que não cria, 2 jogadores que não têm característica de marcação por trás, contra um time que o principal setor é o meio-campo. Então o Botafogo tomou conta ali do meio-campo, conseguiu criar muito e levou perigo, sim, para o Palmeiras. O Everton não fez uma grande defesa, mas tomou bola na trave, bola passava pelo lado ali o tempo todo, pressionava, errava a finalização. Foi um jogo que o Palmeiras não teve o controle da partida como a gente está acostumado. E aí, falando da escalação, né, o Flaco, que vive um momento impressionante, já chegou hoje a 19 gols na temporada, mas foi o Flaco também que perdeu a oportunidade que podia ter feito toda a diferença nessa partida.